Olá pessoal, meu nome é João Almeida e aqui está o começo de uma playlist sobre o Assembly x86 64 bits, que tem como objetivo fazer uma aplicação industrial, mas que antes de mostrarmos a aplicação, eu e meu amigo Vitor Alves vamos mostrar um pouco sobre o Assembly. E nesse vídeo vamos explorar os conceitos fundamentais do Assembly x86 64 bits, mas antes da gente entrar em detalhes técnicos, precisamos entender o que é o Assembly, como o arquivo .asm funciona e algumas curiosidades sobre essa linguagem tão importante. O Assembly é uma linguagem de programação de baixo nível que se comunica diretamente com o hardware do computador. Diferente de linguagens como Python e C, que precisam de compiladores mais complexos, o Assembly traduz cada instrução quase diretamente para o código de máquina que o processador pode executar. Isso torna o Assembly extremamente rápido e eficiente. Mas como funciona o arquivo .asm? O arquivo assembly é um código-fonte escrito nessa linguagem e que precisa ser montado por um assembler, como o NASM, para gerar um arquivo executável. O processo funciona assim: escrevemos o código-fonte assembly em um arquivo .asm, utilizamos o montador como o NASM para converter esse código em código de máquina. O código gerado pode ser vinculado usando um linker, como o LD, para criar o executável. E finalmente, podemos rodar o programa diretamente no sistema operacional. Agora, algumas curiosidades sobre o Assembly. O Assembly é usado até hoje em sistemas operacionais, drivers e programas críticos de alto desempenho, como por exemplo em um foguete onde, se algo der errado, muitas coisas ruins podem acontecer. Com o Assembly você consegue contornar o pior dos casos. Muitos vírus de computadores antigos foram escritos em Assembly por conta de sua eficiência. E no início da computação, os programadores escreviam diretamente código de máquina antes da criação do Assembly. E com a criação dele, deixou muito mais fácil o processo. E o Assembly permite algumas otimizações que compiladores modernos nem sempre conseguem alcançar, por conta de ser uma linguagem de baixo nível. Agora que entendemos um pouco sobre o básico, vamos explorar os principais conceitos do Assembly. Os registradores são pequenas áreas de armazenamento dentro da CPU que permitem operações extremamente rápidas, diferentes da memória RAM ou memória principal, que é mais lenta. Os registradores são acessados diretamente pelo processador para executar cálculos e armazenar temporariamente valores. No Assembly x86 64 bits, temos diferentes tipos de registradores. Vamos conhecer alguns deles. Temos o RAX, que é usado para operações aritméticas e como um acumulador. RBX, que é geralmente usado como base para acessos à memória. O RCX, que é frequentemente usado como um contador de loops. E o RDX, que é utilizado para operações de multiplicação e divisão. Além desses, temos outros registradores com funções diferentes, porém, a princípio, vamos nos limitar a esses apresentados. Agora, vamos falar sobre a memória e buffers. A memória RAM, ou memória principal, é onde os programas armazenam dados temporários enquanto estão sendo executados. E é nela que as variáveis do programa são carregadas e manipuladas. Mas como as informações são salvas no computador? Os dados da memória são armazenados em formatos binários, ou seja, uma sequência de zeros e uns. Cada posição de memória possui um endereço único, permitindo que o processador leia e escreva informações conforme necessário. Os dados podem ser armazenados de diferentes formas na memória. Eles podem ser armazenados na memória RAM ou memória volátil, que armazena os dados temporários enquanto o computador está ligado, e quando o computador é desligado, os dados são perdidos. Pode ser com memória ROM, que é a memória não volátil, que armazena informações permanentes, como informações do sistema. Temos o armazenamento secundário, que são os famosos HDs, os SSDs e alguns outros dispositivos que mantêm os dados mesmo após o desligamento do computador. E por fim, a memória cache, que é pequena e extremamente rápida, usada pela CPU para acelerar o acesso a dados frequentemente utilizados. Mas o que é um buffer? O buffer é uma área reservada na memória para armazenar dados temporariamente antes de serem processados ou transferidos. Um exemplo clássico de buffer é a entrada do teclado, que armazena os caracteres digitados antes que o processador os interprete. O uso correto de buffers é essencial para a estabilidade dos programas,
Falhas como estouro de buffers podem causar alguns problemas de segurança e travamentos na máquina. No Assembly, a forma como acessamos a memória é chamada de endereçamento. Existem diferentes tipos de endereçamento que você precisa conhecer. Temos o endereçamento imediato, onde o valor está diretamente na instrução, como por exemplo, movehacks 5, o que significa que está armazenando o número 5 em hacks. Temos o endereçamento direto. Acessa um endereço específico na memória, como por exemplo, movehacks entre colchetes 1234H, o que significa que está pegando o valor armazenado no endereço 1234H. Nós temos o endereçamento indireto, que é o endereço está armazenado em um registrador, como por exemplo, movehacks entre colchetes RBX. Usa o valor que RBX aponta na memória. Nós temos o endereçamento indexado, que soma um valor base com um deslocamento. Como por exemplo, movehacks entre colchetes RBX mais RSI. O que significa que a gente soma RBX e RSI para encontrarmos onde está o endereço, que no endereço vai ter um determinado dado. Dominar esses tipos de endereçamento é essencial para a gente poder escrever um código eficiente em Assembly. E o seu uso errado pode acarretar em perda de informação ou vários outros problemas decorrentes à perda de dados ou o uso de dados de forma incorreta. Agora, vamos falar sobre a tabela ASCII. No Assembly, utilizamos códigos numéricos para representar caracteres. A tabela ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange, define um conjunto de 128 caracteres, incluindo letras, números e símbolos especiais, cada um associado a um código numérico. Por ser muitos caracteres na tabela ASCII, vamos nos abster agora a mostrar apenas os que são as letras no alfabeto. Como, por exemplo, a letra A maiúscula tem o valor de decimal 65, enquanto o A minúsculo tem o valor de decimal de 97. Nós podemos ver também os valores deles em binário, mas nós não vamos utilizar isso durante o curso. Vamos usar apenas em decimal, porém vale a pena saber que eles também podem ser escritos em forma binária. A tabela ASCII ela é essencial para a gente poder trabalhar com strings e entrada e saída de dados no Assembly. Conhecê-la bem facilita a manipulação de textos e comunicação com periféricos. E o seu uso incorreto pode acarretar em informações trocadas, você estar pensando que está manipulando um número, mas na verdade você está manipulando um texto, e vários outros problemas que podem ser decorridos a mau uso de algum dado. Porque no Assembly nós sempre usamos valores. Ao contrário de Python, Python não, C, que é uma linguagem de programação tipada, as variáveis, elas não têm tipos, elas só têm o endereço ou um valor. Você não sabe o que é aquele valor, pois ele não tem um tipo. Então, se você não prestar atenção, você vai acabar escrevendo um caractere no lugar de um número. Como, por exemplo, 50 mais 50 vai ser igual a D, porque D é 100 na tabela ASCII. Para concluir esse vídeo, nós sabemos que aprendemos bastante sobre Assembly. Exploramos um pouco o que é o Assembly, como o arquivo .asm funciona, registradores, memórias, buffers, endereçamento e principalmente a tabela ASCII. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor como os programas funcionam no nível mais baixo de programação. E vejam os próximos vídeos.